Bom dia, igreja! Bom dia, igreja! Aleluia! Tá bom. E só voltando a esse relato aí do Lucas, gente, em nenhum momento nós queremos ter a presunção que é mérito nosso, é graça de Deus. É graça de Deus que alcança corações e é um trabalho conjunto. Mas o grande mérito do pai, da mãe, a igreja, ela entra junto aí, juntos. E quando isso ocorre, muito, muito nos agrada. Muito nos agrada mesmo. Agora eu entendi. A Ana falou, cuidado que na minha garrafa tá cheia de cravo. Enganchou um agora já. Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos, vocês que vieram nessa manhã fria cultuar o Senhor. Você também que nos acompanha no YouTube também. Que a palavra de Deus alcance os nossos corações. Antes de projetar nada, eu queria começar com uma pergunta. Complete a frase, crente não bebe mais? Vou de novo, vou dar a segunda chance para vocês. Crente não bebe mais? Crente não bebe, mas come. É uma frase que já virou até uma brincadeira entre os cristãos. E hoje nós vamos falar, pode projetar, Fê, por favor. Glutonaria, o pecado esquecido. Glutonaria, o pecado esquecido. Esquecido não só de não ser lembrado, esquecido também de ter sido amoldado ao longo do tempo, empacotado e chega a um ponto que não se fala mais. Quem ouviu um sermão presencial de glutonaria aí nos últimos anos? Seja sincero. Uma pessoa. Eu não me lembro de ter... Eu, como pastor, eu nunca recebi uma confissão de pecado de glutonaria. Nunca recebi um aconselhamento bíblico sobre esse pecado. Presencialmente, como cristão, eu nunca vi um sermão, mas online sim. Online. Mas é um pecado que foi se amoldando à nossa cultura. Glutonaria é pecado sim ou não, meus irmãos? Biblicamente, sim. Sim, a palavra continua sendo soberana, continua sendo inerrante, apesar da minha opinião, apesar da cultura, e não tem mais, e se. Na Bíblia, meus amados irmãos, existe diferença entre pecadinho e pecadão? Não. Todo pecado ofende o Deus Santo. Todo pecado ofende o Deus Santo. Isso é uma outra verdade periptória. O único ponto, obviamente, que tem pecados que as consequências são maiores. O cara se torna um líder nazista e destrói toda uma nação. É diferente, às vezes, um pecado que eu faço contra mim mesmo, no sentido da consequência do pecado. Mas em relação à ofensa ao Deus Santo, não existe diferença. E é interessante como a cultura vai se amoldando, a gente vai se esquecendo das coisas. Quem já ouviu a expressão os 7 pecados capitais? Já ouviu essas? Algo bem conhecido e foi forjado por Santo Agostinho, das maiores referências da igreja cristã. Porque ele entendeu que existiam 7 pecados que todos os outros se derivavam desses. E você olhando assim, eu não vou querer ver 200 pecados. Se eu entender bem esses 7 pecados, eu vou estar mais protegido dos demais pecados. E quais são esses? Orgulho, avareza, inveja, luxúria, raiva, preguiça e gula. Gula estava junto dos 7 pecados capitais. A história nos mostra o maior império que já existiu, que foi o Império Romano, onde foi conhecido pelas suas orgias no mais alto nível de depravação, e elas eram regadas a bebida descontrolada, comida descontrolada e prostituição descontrolada. Os romanos ficavam por dias nessa devassidão, e existem relatos que as pessoas comiam, vomitavam, bebiam, passavam mal, comia, vomitava, se prostituíam, isso num ciclo ininterrupto. Na era medieval, os sermões sobre glutonaria eram tão presentes nos púlpitos como sermões sobre bebedice,
que era um outro problema da época, e prostituição. Mas ao longo do tempo ele foi se amoldando. Voltando aqui como pastor, eu nunca vi um testemunho de libertação de alguém que chegou: Deus me libertou da glutonaria e a igreja da glória. Eu nunca vi. Droga é mais comum, vícios sexuais é mais comum, outros tipos de vícios, pessoa que tinha problema com finança e deixa de ser avarento. E qual é a preocupação disso, meus amados irmãos? Porque a cultura ela vai se amoldando. Um relato histórico é que até 1900 o cigarro era totalmente permitido e não tinha nenhuma restrição, nem médica. Há relatos históricos que médicos receitavam e nos seus consultórios com cigarros. Normalmente, aí foi quando aí, depois dos 1900, a ciência evoluiu um pouco e identificou os males do cigarro, mas aí a cultura já tinha se amoldado a um vício em tabaco de uma forma extrema. E tem um relato bem interessante histórico. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, se você pegar aí no último milênio, ele está certamente entre os top 10 maiores pregadores que já existiu e que contribuiu. Ele fumava charuto habitualmente, porque ele estava nessa época que a cultura era normal. E tem outro relato histórico, que existe um outro grande pregador, chamado D.L. Moody, que foi um grande pregador nos Estados Unidos, e ele foi fazer missões na Europa. E ele tinha grande expectativa de conhecer o grande Charles Spurgeon, para ser um mentor, para equipá-lo. E quando ele recebeu, viu o Charles Spurgeon com um charutão na cara. Aí ele disse que ele quase caiu. Aí ele foi querer: Spurgeon, isso aqui não é pecado? Ele disse: você já dominou o seu garfo? Quando você dominar o seu garfo, você vem falar do meu charuto. Não tem diferença não, mas para mim não é vício. Eu uso terapeuticamente. Aí o cara pergunta: mas e quando é que é muito para você? Quando eu conseguir fumar 2 charutos ao mesmo tempo. Aí para mim é muito. Mas a cultura daquela época era permissiva nesse aspecto. E aqui, meus amados irmãos, eu quero fazer um parêntese muito, muito importante, isso vai ficar gravado. Vivemos um tempo onde você não pode falar nada, inclusive biblicamente, que dá processo, né? Vê aí muitas brigas ocorrendo aí no campo social, de mídia social, porque pessoas tratam o tema não de glutonaria, mas o tema de obesidade, essas coisas, e dá processo e tudo. Mas eu queria deixar muito claro: o papel do pastor é tratar de coração. Eu estou falando aqui do coração humano. Eu não tenho nenhum compromisso com a estética. Profissionais de estética são médicos, nutricionistas, essas coisas, eles que apitam no campo da estética. O meu campo é o campo do coração. Até porque vamos entender biblicamente que não tem nenhuma relação direta entre glutonaria e obesidade. Não tem. Existem glutões presos em não ter um domínio sobre alimentação ou certos alimentos extremamente magros, por um conceito genético, outra vez por um conceito que a pessoa gasta muita energia. Então, o campo de atuação aqui é o campo espiritual, que é o campo que um pastor pode atuar. Amém? E se tiver alguém aí na internet que queira me processar, vocês são minhas testemunhas, eu vou chamar vocês. Estou brincando, gente, mas a gente não pode se acovardar e falar do que a Bíblia fala. Amém? Amém ou não? Mas nós temos que vir e tratar alguns fatos. Fatos são fatos. Vivemos a era pós-moderna onde se instalou a indústria dos alimentos. Até alguns anos atrás, alguns séculos atrás, não existia essa tal indústria de alimentos. Não existia. Se pegar talvez uns 2 séculos atrás, não existia a indústria de alimentos. E com a modernização começou a ter a indústria de alimentos, que não tem nenhum outro fim senão o lucro como qualquer outra indústria. Da mesma forma que a indústria de ferro quer fazer mais ferro para vender mais ferro, a indústria de alimentos quer fazer o máximo de alimento possível, que nutra o mínimo possível para que você fique o máximo viciado possível, para que eu tenha mais lucro. É assim que é a roda da indústria do alimento.
Vivemos a era, e isso é fato, que a indústria de alimentos, juntamente com a indústria do fast food, eles têm laboratórios de alquimia, da mesma forma que você pensa em uma empresa de perfumes, que eles ficam pensando em ter a melhor fragrância que vai ativar o cheiro, eles têm laboratórios para que ative o máximo da gula e do paladar humano. Doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista, e nós tivemos a graça de ter ela aqui na nossa igreja, ela relatou que há estudos comprovados cientificamente com ratos que açúcar vicia mais do que cocaína. E se nós não olharmos para esses temas de frente, a gente pode estar se amoldando à cultura e vivendo um pecado que é condenado biblicamente, mas vivendo de uma forma amoldando. E aqui, meus amados irmãos, temos que entender que o inimigo, ele é o mestre do engano. O inimigo das nossas almas, ele não vai aparecer de chifre e demônio dizendo, venha, seja um glutão. Ele não vai fazer isso. Ele vai suavizando, ele vai mudando, ele vai deixando que não é tão assim, e ali a cultura vai se amoldando, e quando menos você espera, você está desobedecendo o Senhor. É assim que ele trabalha. Mas o alimento foi algo criado por Deus. É uma bênção. E o Senhor nos deu uma graça que tem algumas atividades que nós fazemos, tipo respirar não nos dá prazer. Nós fazemos isso instintivamente. Mas a alimentação, o Senhor nos deu a graça que nos dá prazer. Comer um bom alimento. Alimento representa cultura. Estou vendo ali um apanhado de cearenses ali. E a gente sabe que o alimento ele reflete quem nós somos. Em alguns momentos você chega num local, num estado, num país, a alimentação ela identifica um povo. Isso é graça de Deus. E da mesma forma que o alimento mal gerido ou mal cuidado, ele sai da bênção de Deus para a maldição. Da mesma forma que o sexo. O sexo é uma bênção, sim ou não? Sim. O Senhor nos dá prazer na atividade sexual. Mas mal gerido, ele gera para um campo de destruição e morte. E quem quer puxar para isso é o inimigo, suavizando de uma forma tranquila. Não é bem assim, veja bem, acho que dá certo. Tá muito tradicional, tá muito legalista, isso aí funcionava no passado. E ali você vai se amoldando, se amoldando. Um exemplo simples, a Bíblia ela nos fala muito claramente que vai existir o momento de tribulação e que os pagamentos serão feitos através de marcas, na mão ou na testa. Quem utiliza dinheiro hoje? Ninguém. Sutilmente isso vai se amoldando. Se amoldando. Aí eu te condiciono a um cartão de crédito. Eu já vou começando a moldar o meu movimento. Depois eu consigo trazer o pagamento para um celular ou para um relógio. É exatamente o movimento. E no outro campo eu estou trabalhando o campo da segurança e implantação de chip, que pessoas estão recebendo chips instaurados e já é fato para que a pessoa não seja sequestrada, etc, etc. E se a gente não voltar para a palavra de Deus, quando menos esperar, a pessoa está lá com o chip, fazendo isso de uma forma tranquila. Mas a fé cristã, meus amados irmãos, é uma fé de mesa, é uma fé de alimento, é uma fé de bênção. Mas não podemos esquecer que Eva foi tentada no alimento, no paladar, no que era vistoso. A fé cristã é uma fé de ceia. O nosso mestre sentou à mesa e comeu pão e vinho. É uma fé que nós comemoramos, e a fé judaica, né, o histórico judaico, tinha muitas festas de consagração com alimentos pós-colheitas. É uma fé, a fé cristã é uma fé que tem a esperança no banquete final, um banquete glorioso. Isso é bênção. Mas o inimigo deturpa e a sociedade se amolda e aceita. Estamos vivendo a era onde comida passou a ter status social. Vide a mídia social cheia de pratos bonitos, a pessoa chega no restaurante, mas não para comer. É para ficar batendo selfie do restaurante, da foto, da comida, do ângulo. Porque ali eu estou comendo algo que talvez ninguém coma. Status. Eu, pelo menos, nunca vi em mídia social o marmitão do trabalhador bombando. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Cara, aqui, ó, vamos. Minha marmitona aqui do dia a dia, gelada.
que a realidade do brasileiro eu não vejo. Mas aquele pratinho de chefe ali bonitinho, com a florzinha. E a cultura vai se amoldando. E a cultura... Estamos vivendo o ponto de alimentos com floquinhos de ouro. Literalmente. E ali você vai criando o alimento e deturpando. Temos casos, meus amados irmãos, casos reais, e aqui não é nem ser um ativista contra a carne bovina. Nós temos biblicamente o amparo e Deus permitiu a Noé que nós comamos alimentos de origem animal, mas a deturpação do paladar e da glutonaria e dessa área do ser humano levou pontos que tem casos onde novilhos são criados em redes para nunca colocar o pé no chão, quase numa prisão, para que ele tenha a carne mais macia do mundo. E as pessoas pagam a fortuna nessa carne, porque é para ser a carne sem nenhuma fibra. Comer o novilho é natural. Se ele tivesse na natureza, ele ia se fortalecer, poderia ser pego por um predador, ou até mesmo alimentar um humano, não teria problema. Mas a deturpação do coração humano vai chegando a esse ponto. Vivemos o ponto de aplaudir competições de comilança. E as pessoas pegam ali quem come mais em poucos segundos e comem até passar mal. Tem um influencer grande brasileiro que o papel dele é isso. Ele vai num local, vai num restaurante e filma ele gerando constrangimento a esse restaurante, o quanto que ele come. Num rodízio e tudo. E aqui, meus amados irmãos, não é um sermão apenas sobre glutonaria. Longe disso. Isso é, como eu disse, glutonaria é um pecado capital que expande para demais. Mas a pergunta que fica é: quais outros pecados estão sendo esquecidos? Quais outros pecados estão se amoldando à cultura? O que era a maconha há 20 anos atrás e o que ela é hoje, gente? Vamos ser sinceros. Maconha há 20 anos atrás era totalmente reprimida. Vai indo, é medicinal, cada um cuida da sua vida, e vai, não sei o quê. Eu tive a experiência de estar em Montevidéu há um tempo atrás, em uma cidade pura a maconha. Literalmente. Vende na farmácia, vende tudo que é local, se amoldando. O que são o game nasceu no campo físico, onde as pessoas brincavam, competiam. Fui para o game virtual. E eu joguei muito videogame com meu irmão, e ele é meu freguês, eu tenho que falar isso de púlpito, de FIFA. Hoje é um dia emblemático, estou brincando, a gente tem esse, por décadas, a gente, vez ou outra, brinca, a gente tem brincado menos, que era algo natural, de brincadeira, mas agora a gente está vivendo a deturpação de pessoas que não conseguem mais sair do campo virtual dos games para vir para o mundo real. Pessoas que enlouqueceram e vivem nesse mundo e não conseguem sair disso. Jogos. A bet está se tornando um motivo de entretenimento, onde na verdade é vício que a Bíblia condena. Então, meus amados irmãos, se não tivermos fortalecidos na palavra de Deus e fortalecidos nos espíritos, nós vamos esquecendo o pecado, vamos se amoldando o pecado. E muitas das vezes a gente vai perguntando: por que eu estou tão frio espiritualmente? Por que Deus está distante? Como é que é? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda primeiro o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendeu seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E hoje nós vamos abordar apenas 3 pontos aqui na reflexão de hoje. O primeiro é idolatria como falta de
de domínio próprio. Aqui a gente consegue ver isso muito claramente nos versos 30 e 32, e eu marquei aqui 2 pontos em amarelos de destaque. E pediu-lhe, dê-me um pouco de ensopado vermelho aí, estou faminto. Aí ele segue diálogo, aí lá no 32 ele fala, disse Esaú, estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? E aqui, meus amados irmãos, primeira coisa, Esaú ele quebra todo o protocolo que glutonaria está relacionado com obesidade. Ele era um caçador, homem forte, homem que tinha muita lida nesse aspecto. E temos que deixar muito claro que a falta de domínio próprio é um fruto da carne. Da mesma forma que o controle, o próprio domínio próprio, o autocontrole é fruto do Espírito. Gálatas 5 nos ensina isso. E aqui o texto bíblico me dá permissão para pensar alto aqui com os meus irmãos. Será que foi a primeira interação de Jacó com o descontrole de Esaú? Ou será que eles vivendo junto, e a palavra de Deus nos dá um contexto que Jacó era ardiloso, existia uma briga entre os pais, Isaac era pró-Esaú, Raquel era pró-Jacó, e será que ele não ficou pensando, eu não consigo bater nesse cara, ele é muito mais forte do que eu, ele é caçador, sou pastor de ovelha, eu não consigo pegar isso à força, qual é o calcanhar de Aquiles dele? Qual é a fraqueza dele? Eu já vi ele muitas vezes descontrolado. E ali ele prepara um ensopado, e Esaú chega, e eu talvez me permito a pensar que talvez o ensopado de lentilha fosse a comida preferida de Esaú. Hoje é comum dizer, eu amo esse alimento, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquilo. Mas a palavra de Deus nos diz, amará o Senhor teu Deus somente. E no máximo o próximo como a si mesmo. E nessa cena ele chega faminto e ali ele mostra já, eu fico imaginando ele fazendo o melhor ensopado de lentilha com o maior cheiro. E quando Esaú chega, ele é agarrado por esse ensopado de lentilha como uma cobra que o agarra. E aqui Esaú perde o descontrole, que ele diz, eu estou faminto. E depois do diálogo, eu estou quase morrendo. Um homem forte, saudável, estava quase morrendo, gente? Não. Descontrole complexo. Com água, um homem pode facilmente viver 40 dias, fácil, ou até mais. E ali ele volta e diz, eu estou quase morrendo. Esse ensopado de lentilha, ele é a minha esperança, é tudo que eu tenho. Se eu me dá isso, senão eu morro. Aí o Jacó disse, tá bom, te dou. Mas vai ter um preço. Vai ter um preço muito forte para a sua vida. Vou ler aqui alguns versículos, você pode passar por outro slide, até porque eu queria dar uma amplitude sobre o tema de alimento como falta de domínio próprio. Provérbios 25:16 vai dizendo, achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te farte deles e venha a vomitar. Aqui pode ser traduzido, achaste o chocolate belga, come só o que te basta. Achaste aquela picanha marmorizada, come só o que te basta. Achaste depois do dia escaldante, aquele refrigerante gelado trincando, pega só o que te basta, para que não venha te fartar deles e vomitar. Porque mel era uma iguaria muito raro na época. Sansão, ele caiu em um dos pecados de Sansão, haver mel e se lambuzar também com mel. 1 Coríntios 6, 12, 13 vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como o outro. Quer dizer, existe uma relação natural, orgânica, controlada entre o alimento e o estômago e o alimento. Fora disso, não agrada a Deus. Deuteronômio 21:20 vai dizer, e dirão os anciãos da cidade, este é o filho rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. E aqui é um contexto, se você depois tiver tempo em casa para entender,
onde uma pessoa era tão descontrolada que os pais tinham o direito de pegar ele e apresentar por ancião. Ele é rebelde, ele é desobediente, ele é um comilão, ele é um beberrão, ele é um preguiçoso, eu não quero mais esse filho na minha casa. E a consequência disso, ele saía e era apedrejado pela comunidade, como maldito. Esse é o contexto. E aqui o comilão junto em todos esses pecados. E a pergunta que a gente faz é: quais alimentos têm lhe dominado ou nos dominado? Frases do tipo: eu não consigo ficar sem um pãozinho todo dia. Eu não consigo ficar sem isso todo dia, porque se eu não ficar eu passo mal, me dá dor de cabeça. Eu sou faminto e se eu não ficar eu morro, igual Esaú. Estou falando aqui de uma maneira engraçada, gente, porque a gente ri dos nossos próprios problemas. Mas tem toda uma questão espiritual. Como tem sido o meu comportamento, onde aquele alimento que eu tenho mais apreço, e aqui que a gente sai daqui corrigido, não fale que ame alimento, meus amados irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Como tem sido o meu comportamento em banquetes, rodízio, festa de aniversário, onde a tentação é maior. Chá de bebê, quando a comida lá está exposta numa quantidade desproporcional. Qual tem sido o meu comportamento nas células Manaim? Toda célula que você vai é um banquete, célula após célula, para a glória de Deus e sentar e ceiar junto, mas como tem sido o meu comportamento. E talvez fosse não muito diferente de Esaú, seu ensopado. Ponto 2. Glutonaria é idolatria. Deixando muito claro que idolatria é tudo que ofende a Deus, onde eu o coloco no local de Deus. Eu afasto Deus e coloco algo no local de Deus. Isso é idolatria. E ai dos protestantes pensar que idolatria é só os ídolos que os católicos fazem. Nada disso. João Calvino, um dos grandes expoentes do protestantismo, vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolo, em série. Você tira um, coloca outro, cria um, coloca outro, e o nosso papel é lutar contra esses ídolos. E olha o que ele falou no 33, 34. Jacó, astuto, porém insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu. Imagina se ele pudesse dar uma gravatinha de Lorde de Alfred, ele faria: caiu? Aí ele serviu. Esaú, pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou e se foi. Assim, grave essa palavra aqui, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele nasceu com o direito. Abraão, Isaac, até aquele momento ainda estava com Esaú. Obviamente que existia uma promessa sobre a vida de Jacó e o Senhor ia fazer de uma outra forma, não sabemos como. Mas naquele momento ele disse, esse negócio, ele ouviu as histórias do pai da fé, Abraão. Não era uma história distante, era uma história de um avô e de um neto. Ele ouviu as histórias de Isaac sobre o sacrifício, onde Isaac falou, existe uma aliança com o meu pai, o teu avô. Deus deu uma promessa para ele sair da terra dele, para ser uma grande nação. Eu, junto com o teu avô, nós vivemos o mais sobrenatural, onde nós subimos no monte e ele ia me oferecer em sacrifício. E eu já era um adolescente, um jovem, eu poderia ter lutado contra o teu avô e eu aceitei aquilo. Mas o Senhor foi generoso e mandou um animal. E ali a gente conseguiu fazer o sacrifício ao Senhor. E ele com todo esse contexto, sabendo que tudo isso estava caindo para ele. E no contexto aqui, gente, filho mais velho não é o nosso contexto de filho mais velho não. Filho mais velho era a autoridade espiritual, era a responsabilidade sobre o clã, era a responsabilidade sobre as tribos e era a responsabilidade até financeiramente, porque no contexto judaico-cristão, o filho mais velho ele recebia o dobro da herança dos demais.
para que ele pudesse cuidar. Se alguém ficasse órfão, se tivesse uma viúva, se tivesse alguma coisa, ele era aquele responsável de manter. E ali, Esaú, ele larga tudo isso, todas as promessas de Deus, e se ajoelha e presta um culto ao ensopado de lentilhas. É exatamente isso que aconteceu aqui, meus amados irmãos. É exatamente isso que aconteceu aqui. Sobre glutonaria e como ela se torna idolatria, tem um outro texto, pode passar o próximo slide. Filipenses 3, 18 e 19. Aqui palavras do apóstolo Paulo. Porque muitos, a dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gravem isso, gente. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o próprio ventre. Aqui, Hebreus 12, 16, 17 vai relatar o que Esaú viveu. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E a nossa reflexão aqui é se temos intencionalmente ou instintivamente ou sem pensar erguido altar para alimentos. Que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Não, mas é só quando eu estou ansioso. Quando eu estou ansioso, rapaz, eu preciso de um chocolatezinho, porque se eu estiver ansioso, eu não... No momento de angústia, no momento de ansiedade, no momento de desespero, eu tenho buscado o conforto e o consolo no Senhor, ou muitas vezes utilizado o meu ventre como cerne da minha adoração e comido, me empanturrado para me ter uma situação um pouco melhor. Temos aceitado rótulos, tipo, pessoas que dizem, eu sou chocólatra. A gente não se ofende quando a pessoa diz, eu sou um viciado em droga, eu sou um alcoólatra. E por que a gente não se ofende quando ele diz, eu sou um chocólatra? E passa isso normalmente. E que nós temos que entender, meus amados irmãos, que tudo é espiritual. Temos sempre que discernir espiritualmente. Amém ou não, gente? Estou sentindo que vocês têm uns assim que não está descendo tão redondo não, né? Imagina para mim, preparando. Vocês estão com isso aqui há alguns minutos. Isso aí está me batendo há alguns bons dias. Mas há esperança para nós. Ponto 3. Jesus versus a glutonaria. Mateus 4, 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é a vitória de Jesus Cristo sobre todo e qualquer pecado, mas também, inclusive, sobre a glutonaria. Adão e Eva, no jardim perfeito, tendo tudo para comer, de tudo que eles quisessem, ao ver um fruto vistoso e com muito potencial, eles caíram. Jesus, fraco na sua força humana, 40 dias de jejum, foi-lhe ofertado. E aí, vamos lá, vamos resolver isso agora? Sei que tu gosta de pão, Jesus. Sei que tu gosta de pão, sei que tu gosta de pão. Você comeu pãozinho com Maria, com José, eu vou pegar você no pão. Vai lá, vamos transformar esse pão em pedra, agora resolve você se entopeta de pão aqui e adora o pão. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus ele nos mostra que qual é a forma para vencer não só a glutonaria ou qualquer vício introjetado em nós, qualquer pecado. Jejum. Jesus estava fraco fisicamente, mas fortalecido espiritualmente.
Oração, eu não consigo pensar em Jesus passando 40 dias com o deserto se não estivesse em plena oração. Qualquer folguinha que ele tinha no ministério dele, ele dava um vazar e ia para o monte orar para o Pai. Imagina lá que ele estava orando forte. E palavra, ele combateu o inimigo na palavra. Então qualquer vício, qualquer pecado, ele tem que ser degladiado com oração, jejum e palavra. E Jesus é tão maravilhoso porque ele conseguiu viver a plenitude do Pai. Alimento é bom, alimento é uma dádiva. Deus nos deu a graça de comer alimento e saborear alimentos. Jesus conseguiu estar em festa de casamento. Jesus conseguiu participar de banquetes de publicanos, que eram banquetes nobres. Jesus conseguiu sentar e fazer ceia simples com seus discípulos. Jesus conseguiu fazer a última ceia, que foi uma ceia mais gloriosa em Jerusalém, onde ele ia preparar um local, tudo sem pecar. Tudo sem pecar. Então o problema não está no alimento, o problema não está na mesa. A mesa é abençoadora, a comunhão é graça, existe um mistério em torno da mesa, porque o Senhor nos conectando ao que Ele criou. Famílias, quando sentam-se ao redor da mesa, sem celular, percebe ou não percebe que ele se torna um culto ao Senhor? É um momento de graça, de congraçamento, de alegria, de compartilhar. É tanto que o mundo do business aprendeu, principalmente no contexto brasileiro, muitas vezes a pessoa quer se aproximar de alguém mais intimamente, vamos chamar para um almoço, para um café, porque ali na mesa a pessoa ela é mais aberta do que no escritório ali, formal. É dádiva. E Jesus, ele nos ensinou que é possível sim vencer a glutonaria e qualquer outro tipo de pecado com graça. E apóstolo Paulo, ele nos deixa um texto bem conhecido em Coríntios 10:31, que diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer comam, quer bebam, quer trabalham, façam tudo para a glória de Deus. O alimento, ele entra nesse sentido. E meus amados irmãos, nós temos que vencer a glutonaria enquanto estamos na terra. Não dá para ter glutão no banquete celestial, pegando a mão do irmão e viver. Não, temos que estar amoldados no Espírito, celebrando com o nosso Senhor. Amém ou não? Amém. E eu queria encerrar, meus amados irmãos, contando um testemunho. Quem já ouviu um testemunho de um ex-glutão? A maioria de vocês não falaram, né? Eu perguntei no início. Pois eu vou testemunhar para vocês sobre isso. Para a glória de Deus, eu fui um ex-glutão, estou liberto na graça de Jesus. Estou liberto na graça de Jesus. E para que esse testemunho ganhe um pouco de força e fortaleza, em nenhum momento da minha vida eu fui me considerado um obeso no padrão de obesidade. Tive problema com balança, um pouco acima, assim, então não era sobre peso. É sobre em qual local, em qual papel o alimento se tornou para mim. E dando aqui um pano de fundo, existia um momento na minha vida muito duro. Os meus pais se separaram, eu estava ali no início da adolescente, 11, 12 anos, e ali eu comecei a trabalhar muito cedo. E ali eu comecei a ter muitas dificuldades emocionais nesse aspecto. Somado-se a um contexto de vida que, graças a Deus, Deus nunca faltou o alimento. Mas existiam algumas dificuldades. De, eventualmente, você querer comer uma coisa, não conseguir. Eventualmente, você vê um amiguinho com a situação na escola e você querer e não poder. E somando-se tudo a isso, com todo o meu desgoverno pessoal e emocional, eu comecei a trabalhar e comecei a ter um pouquinho de dinheiro. E ali eu canalizei toda a minha ansiedade, minha angústia, meu desespero, meu desalento, a minha desesperança no alimento. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque Mas por vezes eu saí de trabalho sexta-feira, passava na pizzaria, pegava 2 pizzas e comia sozinho. Até passar mal. E isso aconteceu por diversas vezes, com diversos tipos de alimentos. E ali eu realmente queria ter um pouco de paz, queria ter um pouco de esperança, queria ter um pouco de alívio à dor e ao desespero do momento. Mas isso demorou a ter. Eu me identificava como um completo chocólatra.
Isso era parte de quem eu era. Eu sou chocólatra. Ao ponto de eu fazer uma viagem, há uns bons anos atrás, e estar num local onde tinha um chocolate muito bom, que era muito caro no Brasil, e a barra era €1. Eu lembro como se fosse hoje. A Ana está rindo porque ela lembra dessa história. Nós ficamos 15 dias lá, eu comi 15 barras de chocolates. Sozinho. Saía no mercado. Cara, eu não acredito que isso é €1. É muito barato, é muito bom. É suíço. Aí saía. Amor, não deixou nem um pouquinho para mim? Não, amanhã eu te dou. Pecado. 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 E isso aconteceu por muitas vezes. E aqui eu estou dando só um breve relato. E tem outro relato que é bem intrigante, que eu trago à memória aqui, gente. São muitos flashes que me vêm à memória. Quando eu mudei para trabalhar em São Paulo, jovem ainda, 20 e poucos anos, trabalhava muito. Final do dia e tal. E eu lembro que eu saía do escritório, passava no drive-thru do McDonald's. E quem é mais... Talvez lembre dessa promoção. Existia uma promoção no McDonald's à época que era, se ele não preparasse o sanduíche em 30 segundos, ele te dava outro. E eu sabia que eu não gostava do picles. Aí um dia, tira o picles. Aí o cara tirou e já me deu 2. Eu disse, caramba. Aí eu passei por semanas pedindo 2 e ganhando mais 2 e comendo 4. Misericórdia. Misericórdia. E isso que comia 4 lanches do McDonald's até chegar no apartamento e dormir cansado para no outro dia ir trabalhar. Só que mais ou menos uns 15 anos o Senhor me deu clareza sobre isso. E começou a dizer, cara, isso é pecado. Isso eu fui para terapia, tentar tratar na terapia. Fui tentar ver em outras coisas. Fiz uma série de coisas, lutando em várias coisas. Até o Senhor disse, cara, o nome disso é pé, que a cada é o dó. Pecado, como diz lá no Nordeste. Não tem outro nome. Não tem outro nome. E ali foram anos de lutas, meus amados irmãos. Teve ano que eu tive que lutar para ficar 1 ano sem comer chocolate. 1 ano sem doce. 1 ano sem refrigerante. E lutas pontuais, e muita luta, muita luta. Até ter clareza e me apropriar de João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ali os grilhões foram quebrados, as correntes foram feitas. Só que aqui, meus amados irmãos, eu aprendi algo que é muito importante. E o que eu digo aqui, glutonaria é o meu problema, talvez foi o meu problema. Mas talvez você tenha um outro problema e você... hoje eu estou bem na fita, não tem nada a ver de glutonaria, como bem sou fit, estou de boa. Mas sonde o seu coração qual é a outra prisão sorrateira que pode estar ali aprisionando. E aqui o que é que eu aprendi? Que existe uma diferença muito grande entre libertação e imunidade. O Senhor te liberta, mas Ele não te dá imunidade. Fui liberta, agora eu posso descansar, baixar a guarda e... Não. Eu tenho que estar vigilante e prudente. Imagina um alcoólatra, Deus o liberta, e o ambiente dele continua sendo bar, bebedice, todo momento. Não, estou liberto. Mas você não está imune. A sua carne está lá. Paulo fala que a sua carne ela tem que ser dilacerada, tem que ser esmagada sempre. E é tanto que aí a minha esposa, que me conhece bem, eu falei sobre... Em geral não falo, eu falei, eu vou pregar sobre isso, o Senhor já tinha me dado essa questão desse sermão há um bom tempo, eu rabisquei, parei, amor, vou falar sobre glutonaria. Tá com autoridade, varão, para falar sobre isso? Porque ela sabe que ainda é algo que o Senhor me libertou, sim, mas eu não estou imune a isso. Vez ou outra, no meu devocional, Senhor, hoje foi demais, me perdoa. E ali eu volto para a rota. Vez ou outra, a vida segue e tal, dá uma escapada, Jesus me perdoa, volto para a rota. E o que eu aprendi no meu caso, não é doutrina, é fórmula. Se eu der uma derrapada, dei outra derrapada, jejum. Aí eu meto um jejum já para a carne, para não deixar ela crescer. Se ela está crescendo, não vou... Lembrei aqui do Stanley, ele conhece o contexto de justiça, você já dá uma gravata aqui no jejum para deixar a carne meio sufocada. Mas se a gente não entender, meus amados irmãos, nós vivemos numa guerra espiritual. E se nós não tratarmos todos os assuntos com a relevância que ela precisa ter, nós podemos estar sutilmente com um pecado introjetado em nós, amoldado, domesticado. E muitas vezes eu dizendo, Deus está distante, eu estou frio espiritualmente,
eu não sinto mais a presença do Senhor. Baixe as luzes, vamos recapitular. Nós vimos hoje que glutonaria está relacionado totalmente à falta de domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E glutonaria, ela desemboca em falta de domínio próprio. Eu não consigo, eu não posso, não consigo viver sem isso. Eu tenho que fazer agora, se eu não comer eu passo mal. Entendemos que glutonaria também é idolatria. Não erguemos altares só para santos ou para falsos deuses. Muitas das vezes, se eu coloco a minha esperança para a solução do meu problema, da minha ansiedade, da minha angústia, que não é no Senhor, tudo que eu coloco entre o Senhor é glutonaria. Mas temos que aprender que Jesus ele venceu todos o pecado, venceu a morte, venceu tudo e venceu também até a glutonaria. E em Jesus nós temos autoridade sobre qualquer tipo de pecado, para sentar à mesa com graça, para sentar à mesa com louvor e se congraçar da ceia do Senhor com bênção e dádiva. Temos que entender que glutonaria era um pecado esquecido. E a pergunta que fica hoje é: qual o pecado está esquecido no meu e no seu coração? Qual pecado está amoldado no meu e no seu coração? Mas a graça que liberta, ela continua presente aqui hoje. Em Jesus a graça, em Jesus a conserto, em Jesus a libertação. Mas nós temos que viver diligentemente, libertos, mas não imunes, vigilantes, atentos. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Queria fazer 2 orações, a palavra foi pregada. Tenha o seu momento com o Senhor, visite o seu coração. Senhor Deus, eu clamo, Pai, que pecados escondidos, pecados domesticados, pecados esquecidos, pecados tolerados, Pai, pelo mundo, mas que te ofendem, que te entristecem, sejam tragos à mente hoje, Pai. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus puro, pureza é o Teu nome, Pai. E eu creio, Pai, que hoje é dia de libertação, de mudança de rota, de conquista, de vitória sobre pecados, quer seja glutonaria ou quer seja qualquer outro nome. E diante da autoridade do nome de Jesus Cristo, se tem alguém que foi tocado por essa palavra, que é uma oração específica sobre libertação, sobre vitória em qualquer área da sua vida, fique de pé, eu quero orar por você. Pode ser especificamente a glutonaria, pode ser qualquer outro tipo de vício, qualquer outro tipo de pensamento que te ofende, que você sabe que entristece o Senhor. Glória a Deus, Pai, a tua igreja se levanta, Pai. Pode ser idolatria a bens materiais, pode ser orgulho, pode ser vaidade, pode ser coisas sorrateiras, um alimento específico que ali ele é a tua válvula de escape. Pode ser uma pessoa específica que você tem colocado no local do Senhor como a fonte da tua esperança. Glória a Deus, Pai, a tua igreja se levanta. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Pai, por cada um desses meus irmãos e irmãs, Pai, que humildemente, Senhor Deus amado, no mundo espiritual se levantam para dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo daquilo que o Senhor trouxe à minha mente, ao meu coração, é eu e o Senhor. Não quero mais te ofender, não quero mais, Senhor Deus amado, pecar, não quero mais fraquejar nessa área. Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Eu clamo por João 8,32 em minha vida. Se Jesus Cristo me libertar verdadeiramente, eu serei livre. Receba em nome de Jesus a libertação em Jesus Cristo, o Senhor, dos céus e da terra e debaixo da terra. Amém. Pode se assentar. Aplauda ao Senhor. É o nosso momento de Santa Ceia. A pastora Ana vai ministrar. Se você ainda não recebeu os elementos, erga a sua mão. A equipe está disponível aqui. Receba o seu elemento. Com esse coração contrito, com esse coração quebrantado. E tem um outro apelo que eu sempre faço também. E se talvez você esteja aqui e nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é o melhor momento, é aceitá-lo e ceiar com Ele.
Eu também quero fazer uma oração pela sua vida. E também você que nos assiste, você pode fazer essa oração com fé. A palavra de Deus diz: se o pecador se arrepende do seu pecado e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, há salvação naquela casa. Senhor Deus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, aquele que na cruz venceu todos os principados e potestades, e ao terceiro dia ressuscitou. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te louvamos. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus nos mais altos céus. Vamos cear, meus irmãos. Hoje que é um dia especial, um dia em que nós lembramos, nós remontamos aqui o sacrifício do nosso Deus por nós. Eu quero te convidar. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, ali no capítulo 26, a partir do verso 26. Diz assim a santa palavra: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo isso a vocês, que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de Deus Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero te convidar nesta manhã, se você puder, fique de pé. Troque o seu cálice, se você puder, com alguém, com algum irmão aqui nesta manhã. A ceia do Senhor é um memorial para várias instruções para nós cristãos. Mas a maior delas é que nós lembremos de um Deus poderoso, cheio de amor, que é capaz de carregar todo o peso dos nossos pecados na cruz do Calvário. Sangrar até que não haja mais sangue, sim água, até ter esgotado todas as suas forças. E nós estamos aqui para adorar a este Deus, que tem um amor tão grande, tão infinito, tão incalculável pela sua criação, que nos dá o seu Filho unigênito. E nesta manhã, nós recebemos uma palavra difícil de ser digerida, mas uma palavra necessária para aqueles cristãos que querem estar aprovados no grande dia. Uma palavra poderosa que desce quadrado, que é difícil de fazer a digestão, mas que nos deixa cada vez mais maduros para estarmos lá neste dia em que fala que é a palavra de Deus. O dia em que beberei com vocês o vinho novo do reino do meu Pai. É esse dia que nós esperamos, o dia em que nós beberemos um vinho novo. Aleluia! Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E a nossa oração nesta manhã é que esse corpo esteja bem ajustado. Orei várias vezes sobre isso, porque de verdade é o que nós precisamos, é a nossa essência. A mesma mente, o mesmo pensamento, bem ajustados. E isso requer muito esforço de cada um de nós. Então beba este corpo, esta representação, esse pão, que é a representação do corpo de Jesus Cristo. Coma deste corpo. E que ao comermos deste corpo, nós tenhamos a nossa consciência elevada de que nós precisamos nos esforçar para sermos parte deste corpo.
Não é como nós queremos, é como Deus espera de nós. Não é como nós queremos. Dói, machuca, porque nós somos o que vivemos. E quanto mais nós vivemos o reino de Deus, mais amoldados e cada vez mais fica mais tranquilo fazer essa caminhada. Coma do corpo do nosso Senhor e beba do sangue. Este sangue que é a nossa aliança. Esse sangue que é a representação da nossa aliança com o nosso Deus. Obrigada, Pai. Nós não devemos nos cansar de agradecer o teu grande sacrifício naquela cruz. O nosso Deus santo, 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 nos representa, se coloca como um escudo protetor para a sua criação. E hoje nós podemos estar aqui e contemplar as suas maravilhas. É dele, por ele, todas as coisas. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vamos entoar um último cântico, um último louvor, mas eu também já queria conceder a bênção apostólica, que a gente estendeu um pouquinho no horário, tem a transição, você pode ficar aqui mais um pouco, mas pedimos também um apoio ali no estacionamento para que os irmãos que estão chegando para o culto às 11 horas também consigam. E um outro aprendizado, meus amados irmãos, a fé cristã é prática. A grande questão é como você vai lutar com o que você foi esclarecido hoje. Se você não encontrar formas de lutar, você vai sair, vai esquecer. E no campo específico da glutonaria, meus amados irmãos, que é uma área que eu tenho lutado há muitos e muitos anos, eu me coloco à disposição a servi-los. Se quiserem bater um papo sobre isso, também coloco. Erga sua mão como quem recebe. Que o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, do alimento, do homem que come o alimento, que a graça de Jesus Cristo, aquele que venceu todos os pecados, inclusive o da glutonaria, dizendo que nem só de pão viverá o homem, e que a comunhão do Santo Espírito Santo, que está conosco, nos orientando, esteja com você, com a sua casa. Deus os abençoe. Aleluia. Bora, Luquinhas. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas.